Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Elizabeth Guilhermina aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor. Vamos ao nosso devocional? Hoje eu vim fazer o devocional mais cedo, porque hoje é domingo, né? Precisamos dormir um pouco mais cedo, adiantar algumas coisas para amanhã, não é mesmo? Então eu vim um pouco mais cedo hoje com vocês. E eu trouxe para vocês, hoje, dia 8 de fevereiro de 2026, eu, Elizabeth Guilhermino, trago para vocês o livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 13. Nesse capítulo, este capítulo vem nos mostrar os conflitos e as provisões da época, o que aconteceu com José, né, e os seus irmãos. Então, foi o pai de José, né? Israel disse a José, Jacó, né? Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Então, o pai deu uma ordem a ele que ele fosse até Siquém, né? Lá onde os irmãos dele estavam apacentando os rebanhos. O que acontece? Vamos entender aqui que cada Bíblia se expressa de um jeito, né? Mas tudo levando ao mesmo objetivo, tá certo? Então, diz assim, ó. Capítulo 37, versículo 13. No versículo 13 diz assim: E disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Ele lhe disse: Ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Então ele saiu do vale de Hebrom e foi a Siquém. Este capítulo ele vem mostrar conflitos e providências, como eu falei, né? Os irmãos de José, os irmãos de José odiavam José, porque José era o preferido de Jacó. Você entende? José era o preferido de Jacó e também devido ele ter sonhos, né? Ele ter sonhos e ter revelado os seus sonhos, né? Os seus sonhos proféticos. E também por causa de uma túnica, a túnica especial que foi feita, né? Então, eles não eram nada assim amorosos com José, não eram nada respeitosos com José. Eles tinham ciúme de José e tratavam José muito mal, né? E com isso eles evitavam que José estivesse junto deles. Mas apesar disso tudo, de tudo que você lendo, você já deve conhecer a história de José, né? Você deve conhecer a história. Nariz coçando é cabelo, gente. Cabelo fica é tão fininho que bate, assim, começa a coçar, né? Apesar então disso, José foi ao encontro lá dos seus irmãos, né? Por ordem do pai. Mas, entenda só, ele foi lá ao encontro dos irmãos e Deus viu tudo quanto aconteceu lá, a conspiração que eles tiveram, né? Que eles armaram tudo para José, né? Eles conspiraram contra José. Mas eu não vou contar a história toda aqui, porque todos vocês já conhecem. E aqueles que não conhecem, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Eu estou aqui, fechou sem querer. Estou aqui com a Bíblia aqui. Abre a sua Bíblia
em Gênesis, no capítulo 37, e leia a história toda para você entender, né? Se você puder ler desde lá do capítulo 1, vai ser melhor ainda, tá? Mas se você ler o capítulo 37, como está aqui, ó, eu estou com a Bíblia aqui, e aí essa Bíblia aqui é novinha, tá, gente? É bem novinha mesmo. Então, se você ler e for até o capítulo, o versículo 13, você vai ver que vem contando, José, né, vem contando, José conta o sonho dele para os irmãos, e aí eles ficaram enciumados, né? Eles invejavam o José, né? Eles tinham uma certa inveja de José e com isso eles se afastavam de José, evitava que José estivesse junto deles. E aconteceu toda aquela conspiração de morte, né? Aí José foi vendido, né? Ele foi vendido pelos irmãos. E o que aconteceu? Vamos lá, vim aqui para os nossos dias. Deus, né? Deus, essas coisas acontecem na vida da gente também. Eu posso dizer que eu estou aqui de prova que essas coisas acontecem. Às vezes nós temos sonhos e a gente quer compartilhar esse sonho, né? Por inocência, né? Às vezes a gente compartilha um sonho sem qualquer maldade com os irmãos, com alguém da família, e alguém da família então fica enciumado e começa a ser adverso àquilo que você sonhou, né? E nada, você não pode isso, não pode aquilo e tudo mais. Deus, Ele quer que nós temos sempre disposição para Ele. Ele quer que nós sejamos sempre animados, encorajados a fazer a vontade dEle. Qual é a vontade de Deus? Que a gente venha obedecer e ter fé, né? Fé, acreditar nele. Se nós cremos, é porque nós sabemos que Deus é fiel na vida da gente, não é mesmo? Eu creio porque eu tenho certeza que Deus é fiel na minha vida. Com tudo que eu possa passar, com tudo que as pessoas fazem comigo, eu creio que Deus é fiel e Ele é um Deus de justiça, né? Então, a fidelidade de Deus, ela é sem igual. Não tem, assim, uma fidelidade tão assim, esplêndida quanto a de Deus, né, para com a gente. E Ele tem sonhos para com cada um de nós. Ele sonha para que nós possamos alcançar os nossos sonhos, aquilo que Ele já colocou no nosso coração, né? Então ele coloca sonhos no nosso coração e Ele quer também, Ele sonha que a gente alcance, a gente busca alcançar esses sonhos. Então, Deus, Ele põe um sonho dentro de nós com propósito. Não é à toa que o Senhor bota sonhos no nosso coração, dentro de nós. E é no tempo dele, né, no tempo oportuno dele, que Ele faz com que esse sonho aconteça, com que esse sonho se realize. E eu creio, Elizabeth, eu creio que Ele vai realizar todos os meus sonhos, todos os sonhos que Ele me prometeu. Então, mesmo que haja pessoas cruéis, né? Porque é o que mais tem muitas pessoas cruéis, né? E eu penso que não há crueldade humana que possa impedir um propósito de Deus. Eu penso que não há. Mesmo que você passe por ela sofrendo, né? Você sofre, sofre desilusões, sofre frustrações, né? Mexe com o seu emocional, né? Porque as pessoas a qual você confia contar as coisas, as pessoas ficam enciumadas, têm inveja e começam a te tratar mal, assim como aconteceu com José. Hoje em dia ainda acontece nas nossas vidas. Então, essas pessoas são pessoas inseguras, são pessoas que utilizam de críticas e de crueldade para se sentirem superior a gente, a superior.
a alguém, né? Eles querem se mostrar competentes. Você entende o que eu falo? Para se sentirem melhor, né? Então eles querem se mostrar competentes. O que eu estou querendo chegar é dizer para você que você não seja esse tipo de pessoa. Não se deixe ser esse tipo de pessoa. Será que você está disposto a ir atrás de pessoas que não gostam de você? É difícil, né? A gente ir atrás de pessoas que nós sabemos que não gostam da gente. É muito difícil. Principalmente pessoas da família, quando é da família. Família, de um modo geral, né? Primos, sobrinhos, tudo mais, né? Irmãos, pai, mãe, seja quem for, né? Principalmente quando é da família, que você sabe que a pessoa, que as pessoas te desejaram mal por algum motivo, porque foi usado pelo inimigo, a pessoa foi usada pelo inimigo para não deixar, com crueldade, né? Para que não permita, né, que os seus sonhos sejam realizados. Mas Deus, Ele está à frente de tudo. Ele que controla tudo. Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. E nós só temos que estar obediente e estar em fé. Buscar a ter fé e ter disposição de, mesmo em consequências, né, da gente saber que pessoas não gostam da gente, que as pessoas não amam a gente, será que a gente tem disposição para ir atrás dessas pessoas, para falar de Jesus para essas pessoas, mesmo que essas pessoas te deem fora, mesmo que essas pessoas não queiram te ouvir? É bem difícil, mas nós precisamos fazer isso, perdoar, né? Perdoar as pessoas que te desejam mal, assim como José fez. José perdoou os irmãos dele e ajudou todos os irmãos, acabou ajudando toda a família. E eles temeram, tiveram medo, achando que José não iria, iria castigá-los, né? Ou iria fazer, eles não podiam nunca imaginar que José se tornaria o governador, né? Então, pense nesse versículo, né? Quando José, aqui no caso, o Israel, que é Jacó, né? Disse a José para que ele fosse até Siquém e procurasse saber como estavam os irmãos e como estava o rebanho, né? Mas inocentemente Jacó não sabia que iria acontecer o que aconteceu, né? José seria vendido pelos irmãos. Então, não seja essa pessoa uma pessoa cruel, né? Não seja uma pessoa que queira se mostrar superior à outra. Seja uma pessoa agradável, uma pessoa sincera, uma pessoa que sabe ouvir, né? Às vezes nós queremos contar uma coisa para alguém e a pessoa, a gente está feliz e por inocência, né? A gente às vezes conta por inocência, sem maldade alguma. Conta, eu tive um sonho assim, assim, assado. E é um sonho profético, né? Lógico que a gente não vai falar assim, eu tive um sonho profético, porque nós, né? Mas nós temos a noção, principalmente os cristãos, têm a noção do que Deus está te revelando, o que Deus quer para você, o que Ele te mostra através de sonhos ou de alguma outra forma. Então, é preciso a gente pensar se nós somos capazes, se nós temos disposição de ir atrás de pessoas que não gostam da gente, de pessoas que não nos amam. E para isso tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que ter fé, tem que perdoar. Saber perdoar, né? Saber perdoar aquele que é cruel, que te tratou mal, que foi cruel com você, que te desejou a morte, ou que falou qualquer coisa que atingiu o teu eu, né? E doeu. Porque quando às vezes são coisas que atingem o nosso ser e dói profundamente. E você se vê numa situação de
de tristeza, né? Você sofre. Então, pense se você é capaz de se dispor a ir atrás de alguém que não te ama, de alguém que não gosta de você, para você fazer o ID de Deus. Nós temos que fazer o ID de Deus, independente de quem seja a pessoa. Independente de quem seja, não importa quem é a pessoa, se é da família ou se não é da família, se é um amigo ou se não é um amigo, né? Nós precisamos fazer o ID de Deus, levar a palavra de Deus com coragem, com ânimo, né? Com propósito, porque todo sonho dado por Deus é um sonho com propósito. Deus não faz nada sem propósito para os seus escolhidos. Ele escolhe aquele que ele quer, né? Que ele deseja. E ele quer realizar o sonho daquele escolhido, porque ele mesmo é quem deu o sonho. Então, tudo vai se cumprir conforme o tempo de Deus. E aí é a gente ter ânimo, coragem de enfrentar e de perdoar, né? De ir atrás de pessoas que não te amam, que não gostam de você, e levar a palavra salvífica, né? A palavra de Deus, tá certo? Pense nesse versículo, tá? Pense nisso, medite nesse versículo, onde Jacó disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos, as ovelhas, né? Perto de Siquém. Quero que vá até lá e diga-me como eles estão. Só que aqui no meu caderno, que eu sempre anoto, eu não anotei conforme tudo está aqui na Bíblia, porque aqui eu venho trazer só o versículo, não é mesmo? Mas eu posso ler de novo para você aqui, em que diz assim, ó. Vou começar aqui do versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Isso era Jacó falando com José: venha que eu quero que você vá até os seus irmãos, né? Então, José respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai ver como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Então, quando ele chegou a Siquém, os irmãos que viram falaram: ih, lá vem um sonhador. Bom, e então começaram a conspirar contra José, desejando a morte de José, né? Aí José foi vendido pelos irmãos e toda a história vocês já sabem. Então guardem uma coisa no coração de vocês, é saber perdoar, né? Existem pessoas cruéis, sim, existem pessoas oportunistas para te desejar mal, mas você tem que ser uma pessoa que tem disposição de ir até pessoas que não gostam de você, ou modo de dizer, né? Ou pessoas que não te amam, e perdoar essas pessoas e levar a palavra salvífica, tá certo? Levar a palavra de Deus para essas pessoas, que uma hora elas vão ver que Deus é Deus de todas as coisas. Ele pode todas as coisas e não há quem revogue a palavra dele. Se ele diz que vai acontecer, o sonho que ele te deu, que ele colocou no seu coração, se for um sonho profético dado por ele, vai acontecer. Então, creia na palavra e medite nela, tá certo? Eu desejo a você que tenha um domingo, final de domingo bem abençoado, final de domingo e início da semana, né? E que essa semana seja uma semana plena, cheia da graça do Senhor, que você busque cada vez mais estar na presença de Deus, que nós possamos todos juntos estar aqui buscando no Senhor o melhor que Ele tem para nos dar, porque a melhor coisa é estar com nosso Deus, né? Com o Senhor Jesus, o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra de toda e qualquer mal. É confiar, é crer
que Ele é o seu Salvador e Ele é fiel. Deus é fiel. O Senhor Jesus é fiel nas nossas vidas. Pense nisso, tá bom? Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu venho com outro versículo, né? Para que você possa meditar na palavra, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau. Se você puder, eu peço que você compartilhe. Leve essa palavra para alguém. Leve essa palavra. Convide uma pessoa para estar aqui no nosso canal, para o nosso devocional. Vai ser muito bom para essa pessoa e futuramente essa pessoa vai até te agradecer pelo que você está fazendo, né? Levando a palavra do Senhor através de um devocional. Dessa forma, você está aos pouquinhos fazendo com que a pessoa conheça e reconheça que Deus é Deus, que não há outro maior que Ele, que possa nos ajudar e fazer a gente ser mais que vencedores, porque somos mais que vencedores, não é mesmo? Que Deus te abençoe. Tchau, até amanhã.